Olá, eu sou a Marina, professora do Departamento de Tecnologia e Ciência de Alimentos da Universidade Federal de Santa Maria, e hoje apresentarei para vocês a técnica de plaqueamento direto. Esta técnica de plaqueamento direto é uma técnica que é rotineiramente usada para detecção de bolores em amostras particuladas de alimentos. É uma técnica extremamente simples. Para tal, nós necessitaremos de placas contendo o meio de cultura que será utilizado. Nesse caso, o nosso é o dicloram glicerol 18%, que é recomendado para alimentos de baixa atividade de água. Se for um alimento com alta atividade de água, ou seja, uma atividade de água acima de 0,94, nós recomendamos o uso de um meio chamado dicloram rosa de bengala com cloranfenicol. Vocês devem estar acostumados, quem trabalha com rotina de laboratório, a escutar muito fungos. Devemos utilizar o agar batata acidificado ou o agar batata com cloranfenicol. Esse meio não é um meio recomendado para a maior parte das análises micológicas de alimentos, visto que ele tem uma baixa, é um meio nutricionalmente pobre, tem uma baixa concentração de nutrientes. Ele é basicamente um extrato de batata e glicose e agar para solidificar. Então a gente prefere, a Comissão Internacional de Micologia de Alimentos recomenda esses dois meios de cultura, visto que eles foram desenhados especificamente para a detecção de bolores e leveduras em alimentos. Eles vão conter os nutrientes necessários, requisitados por esses micro-organismos e, além de conter um antibiótico e um controlador de velocidade, que é esse dicloram. Então nós vamos fazer o meio de cultura conforme as instruções. No caso, nós já temos ele pronto aqui, mas é simplesmente seguir as instruções do fabricante, esterilizar em autoclave e depois distribuir em placas de Petri estéreis para então fazermos a análise. Além do meio de cultura solidificado estéril, nós utilizaremos, é necessário termos um becker, não é necessário que esteja estéril, um bastão de vidro para trabalhar com as amostras, além de uma solução para desinfecção superficial, que é o hipoclorito de sódio a 0,4%. Nós trabalharemos hoje com duas amostras, amendoim e pipoca. São duas amostras que tradicionalmente podem estar contaminadas com fungos toxigênicos e também com micotoxinas. Além disso, será necessário uma pinça para retirarmos a amostra. Então veja, não é necessário um pipetador, ponteira, também não é necessário tubos para diluições, visto que nós apenas desinfetaremos a superfície dessas amostras e plaquearemos elas direto no meio. O número de amostras a ser analisado vai depender da contaminação ou da frequência de ocorrência desse fungo no alimento. Normalmente, a gente trabalha com plaqueamento de 10 grãos por placa. Aqui nós faremos duplicata, então será um total de 20 grãos plaqueados em cada placa. Se for uma amostra grande, como uma noz, eu posso necessitar de placas maiores, ou então que eu coloque um número menor de amostras, de unidades analíticas, dentro de cada placa de Petri. Depois, simplesmente, depois que eu fizer essa desinfecção, por 1 minuto, se é uma amostra que tem uma contaminação superficial do ambiente muito alta, eu devo usar 2 minutos. É importante também respeitar a quantidade, visto que o hipoclorito de sódio é inativado em matéria orgânica, que eu coloque
por exemplo, as amostras tapam o fundo do pote, que eu coloco mais ou menos metade do pote para fazer uma desinfecção adequada. Algo que é importante também é a destreza com a placa de Petri. Às vezes as pessoas dizem: ai meu Deus, como ela consegue segurar uma placa de Petri, trabalhar com o bico de Bunsen sem que ocorra acidentes. É importante que vocês peguem a mão e posicionem a placa sobre os 3 dedos, deixando livre polegar e indicador. Então vejam que ela está totalmente suspensa. Eu vou prendê-la com o polegar e indicador e abrir. Então é importante que essa abertura maior seja feita em direção à chama do nosso bico de Bunsen e com a chama entre o analista e a amostra. Eu vou demonstrar com a mão esquerda, com a mão direita, desculpa, para que vocês vejam melhor, mas pessoas destras devem utilizar preferencialmente a mão esquerda e pessoas canhotas devem suspender na mão direita. Porque se eu sou destra, eu vou segurar com a mão esquerda, que teoricamente é a menos apta? Porque eu vou precisar da outra mão para pegar a minha amostra. Então, eu destra, mão esquerda, solto a placa, contendo o meio de cultura estéreo. Aqui vocês vejam que eu não estou com o bico de Bunsen ligado, só estou demonstrando. Solto, abro, pego a minha amostra já desinfetada e posiciono na placa. É recomendado que vocês façam o posicionamento dela pelas extremidades ou quadrantes. Então, a primeira seria às 12 horas, segunda 6 horas, terceira 3, 9. Depois, na metade dessas. Então, vai ficar 1 grão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 2 centrais. E assim, acabou, encerrou nosso plaqueamento. As amostras serão conduzidas à estufa de incubação e é muito importante que vocês manuseiem com cuidado, porque depois que vocês colocarem os grãos, se vocês, por descuido, inverterem a placa ou inclinarem a mesma, esses grãos podem se mover. E isso é indesejável porque poderá já ter liberado esporos na placa e isso vai interferir com o resultado da análise. Eu jamais devo pegar esses grãos e reposicioná-los na placa. Se isso acontecer, eu tenho que reiniciar uma análise. Será que é apresentado um esquema de plaqueamento direto? Essa técnica é usada rotineiramente para análise de bolores em alimentos particulados, seja em grãos ou amostras como ração animal. Temos aqui uma amostra particulada, por exemplo, um grão de amendoim, uma solução de hipoclorito de sódio a 0,4%, que deve ser preparada na véspera para que não haja uma perda da eficácia do hipoclorito de sódio, que ele pode volatilizar. Misturamos as duas e desinfetamos essa amostra durante 1 minuto, utilizando com auxílio de um bastão de vidro. Posteriormente, o líquido, o hipoclorito de sódio e resquícios serão descartados e esses grãos serão dispostos em placas de Petri contendo um meio de cultura escolhido, preferencialmente pelos quadrantes. Então, uma amostra será plaqueada aqui com auxílio de uma pinça, segunda aqui, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e 10ª. Decorrido essa disposição, simplesmente a amostra cuidadosamente deve ser levada à incubação por 25 graus durante 5 a 7 dias.
E assim encerramos a análise de plaqueamento direto. Como vocês podem ver, é uma análise bastante rápida e simples de ser realizada. Olá, eu sou a Jéssica, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação de Ciência e Tecnologia dos Alimentos da Universidade Federal de Santa Maria. E hoje demonstrarei a técnica de plaqueamento direto. Bem, nós vamos fazer a técnica usando duas amostras, o amendoim e o milho. Nós vamos fazer em duplicada cada amostra. A professora Marina já explicou que se a gente utiliza 10 grãos em cada placa. Então, ou seja, nós vamos precisar de 20 grãos. Mas, como vocês podem ver, tem mais de 20 grãos no nosso becker. Por quê? Porque se ocorrer algum acidente, você já tem reserva, já tem alimento reserva para colocar nas placas. Então, vamos começar com o amendoim. A gente sempre coloca um volume de hipoclorito de sódio superior ao volume dos grãos. Isso porque o cloro ele é rapidamente desnaturado pela matéria orgânica. Então, a gente fica por 1 minuto atrás da chama. Após 1 minuto, devemos retirar o hipoclorito. Lembrando que a nossa bancada já foi previamente higienizada, assim como as minhas mãos. Então, eu retiro o máximo que puder. Agora eu vou identificar as placas. Coloco o nome da técnica, plaqueamento direto, meu nome e a data de hoje. Agora eu flambo a minha pinça, que é com ela que eu vou retirar os grãos do becker e vou colocar na placa. Eu deixo esfriar um pouco, pois assim, se eu colocar ela tão quente como tá agora, eu posso matar, eliminar os micro-organismos presentes na amostra. Então a gente abre a placa, conforme a prof ensinou, e coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É importante, na hora de colocar na bancada, tomar cuidado, pois senão os grãos podem rolar. Vamos colocar na segunda placa. Não precisa flambar a pinça, pois é a mesma amostra. Então, já estamos no segundo grão. Flambo. Agora faremos com o milho de pipoca. Um minuto, agitando perto da chama. Passado 1 minuto, vamos retirar o hipoclorito dos grãos. Vamos pegar as nossas placas e identificar.
plaqueamento direto, meu nome e a data de hoje. Flambamos a pinça. Deixamos agora resfriar. Sempre perto da chama, porque ao redor da chama tem 10 centímetros de esterilidade. Vamos lá. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10. Vamos pegar a outra placa. Bem, agora nós vamos passar a fita crepe. Muito cuidado para não deslocar os graus. Colocamos o nome da técnica, meu nome e a data da leitura, daqui a 7 dias. As placas serão armazenadas na estufa, que está a 25 graus Celsius, e ficarão por 7 dias. Depois de uma semana, nós retornamos com a leitura dos resultados das nossas análises. Essas aqui são as placas referentes ao plaqueamento direto, que é uma técnica comumente utilizada para fungos, como nós destacamos no início da aula. E nós tivemos resultados extremos. Então, as nossas amostras de pipoca não teve nenhum crescimento fúngico, ou seja, 0% de infecção. E as nossas amostras de amendoim, no contrário, houve 100% de infecção. Ou seja, todos os grãos de amendoim plaqueados, eles estavam contaminados internamente por fungos, visto que nós fizemos uma desinfecção superficial. E claro, essa técnica nesse momento é só para a contagem, mas
já podemos destacar que há fungos toxigênicos. Então, embora a maior parte dos fungos presentes nessa amostra sejam fungos xerofílicos que crescem em alimentos de baixa atividade de água, nós temos um Aspergillus sessão flavi, provavelmente deve ser o Aspergillus flavus, que é um potencial produtor de aflatoxina. Aqui, 1, 2, em 2 amostras nessa placa. Ou seja, isso corresponde a 20% de infecção. Nessa outra placa, esse fungo que é o mais relevante, ele está em 1, 2, 3. Ou seja, 30%, uma média de infecção de 25%. Então essa é a nossa leitura e com isso nós concluímos essa aula prática. Dúvidas, comentários, me enviem e-mail ou deixem um comentário no vídeo.